E aí pessoal, beleza? Fagner Freire da King of Cell gravando mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou dar uma dica simples e rápida para que você possa obter êxito nos seus diagnósticos e poupar tempo. Poupando tempo na bancada, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então temos que acelerar o nosso expediente. Então quanto mais recursos obtivermos em nossa bancada, melhor. Quanto mais ferramentas, quanto mais conhecimento, quanto mais recursos tivermos em nossa bancada para poder efetuar a manutenção ou um simples diagnóstico para um simples orçamento parcial, isso é de suma importância, tá ok? O que eu quero falar a respeito disso? O que eu quero dizer, melhor falando, né? Existem alguns recursos simples que aceleram o nosso processo. Então são às vezes uns recursos que desprezamos ele, né? Então muitas das vezes nós efetuamos troca de aparelho. Eu tô aqui vou falar a respeito desse aparelho que é um Moto G3. Na maioria das vezes trocamos esta tela aqui e descartamos a mesma, né? Então aqui tem várias coisas que pode nos servir, pode nos salvar, melhor dizendo, né? Então, troquei a tela. Qual é o estado no qual essa tela se encontra, tá? Então, o que eu tenho de hábito? Eu tenho o hábito de guardar a tela quando está totalmente danificada, totalmente quebrada. Ela não acende, o backlight não aparece imagem, o touch não funciona, né? E quando ela está toda estilhaçada, pelo menos eu corto esses flex aqui, tá? Corto os flex, esses conectores aqui, corto os conectores e guardo todos esses conectores, mesmo a tela estando toda danificada, entre outras, né? Aqui eu tenho essa daqui, ó, de spray bom e touch parcial. Então eu tenho várias dessa daqui. Então, se chegar um Moto G3 que não está dando imagem, porém ele vibra, né? A princípio ele está ligando. Então eu vou pegar uma frontal dessa daqui, né? Que está aqui escrita frontal boa, touch parcial, ou seja, o touch está falhando em algum local, né? Essa outra aqui, ela está quebrada aqui embaixo, né? Tá quebrada, porém como ela tá, ó, display bom, Moto G3, né? Então eu anoto aí, às vezes a gente tá na correria, esquece de anotar. Essa daqui, ó, frontal funcionando com manchas. Eu lembro dessa frontal aqui, tá, pessoal? Essa frontal aqui, ela foi da semana passada, né? Semana passada a cola tava, né? Por mais que eu retirasse ali na separadora, amolecesse a cola estava muito bem colada. E aí, com um descuido meu, eu trinquei aqui em cima o display e manchei, né? Com álcool isopropílico. O álcool entrou, teve um momento que a cola soltou e entrou. Enfim, a ferramenta que eu estava utilizando, e aí ela manchou. E automaticamente o que eu fiz? A hombridade de um profissional é sempre a transparência com o cliente, tá ok? E se eu danifiquei, nada mais justo do que eu pagar outra frontal para o cliente. Então, esse aparelho aqui deu entrada para fazer o que? Efetuar a troca da bateria. Eu cobrei a troca da bateria e dei outra frontal. Por quê? Porque eu danifiquei a frontal. Eu poderia, né? Porque inventar alguma coisa, tem pessoas que gostam de inventar, porém a gente não pode querer levar as coisas de um jeitinho, né? Passar as pessoas para trás. Na realidade, quando nós pensamos que estamos enganando alguém, na realidade estamos nos enganando, né? Então nós temos que ficar esperto nisso daí, para que isso não se torne um mal que possa voltar a qualquer momento contra nós, tá ok? Honestidade é tudo. Isso é para o ser humano, para qualquer profissão, tá ok? Então vamos lá. Aonde que eu quero chegar? Vocês têm que tomar o hábito de guardar as telas que servem. Se a tela não serve mais,
pelo menos retira os conectores, corta esse flex e guarda. Algum momento ele vai servir para você, tá? Esse aparelho aqui é um Moto G3, tá? Ele chegou aqui na assistência sem imagem. Então, abrindo o aparelho, constatei que o mesmo tinha marcas de oxidação, tá? Essas daí são as fotos do aparelho, tá bom? E ao retirar a frontal, eu constatei essas oxidações, né? Testei com outra frontal, continuou não dando imagem, e aí eu abri o aparelho e por dentro estava mais oxidado. Enfim, fiz a desoxidação do aparelho, tá ok? Testei com a frontal do aparelho e o mesmo deu imagem, né? O mesmo deu imagem, o aparelho funcionou perfeitamente. Aparentemente funcionou perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a frontal original desse aparelho, ok? Então vou pôr a frontal aqui no local. Quando eu efetuei a desoxidação, o que eu fiz? Constatei que o aparelho ligava normalmente, tá? O aparelho liga. Vamos esperar o aparelho iniciar, né? E aí eu vou explicar para vocês onde eu quero chegar com essa dica aqui de guardar as telas, tá? Isso não é somente essa dica das telas, de você guardar as telas que já foram retiradas e flex, enfim. Porém, deixa eu tirar a luva aqui, que é a luva aqui. O aparelho ele funciona, tá? Vou pôr aqui, ó, para vocês percebam. Touch display funcionando após a oxidação, desoxidação, tá? Então, tudo funcionando, beleza. Qual foi o meu próximo procedimento? Deixei o aparelho aqui, eu vou fazer um teste novamente, né? O que a gente faz? A gente liga, desliga, né? E ao pressionar novamente, né, o power, o aparelho desligou. Nesse caso aqui, ele não está na fonte de alimentação, porém, o consumo tende a zero. O aparelho, quando entra em modo stand-by, ele desliga, ó. Ele iniciou porque eu estou apertando várias vezes o power aqui, tá? Então, qual seria o próximo passo? Opa, tem algum problema aí, né? Então, partindo da parte lógica, eu poderia começar a analisar o setor que manda esse pulso, aquele sinal de enable, né, lá do backlight, ó, viu? Então, por onde que eu começaria a analisar isso? Pela parte teórica. E a gente que estuda, a gente sabe que lá no backlight tem o quê? No backlight tem o enable, que é aquele pulso que vem da CPU, correto? Então, eu teria que verificar esse pulso aí, até mesmo o circuito de backlight, tá bom? Porém, eu como protocolo de manutenção sigo sempre o mais prático, tá ok? Então, o que eu fiz? Antes de fazer a intervenção, nós sabemos que o Moto G3 ele tem várias blindagens internamente. Então, é um aparelho crítico para que nós possamos ficar fazendo a todo momento intervenção. Ó, percebam, o aparelho responde tudo certinho, sem problema algum, né? Qual o problema que o aparelho tem? Quando entra em stand-by, ele não volta mais, ó, tá bom? Vamos pôr o aparelho para carregar.
e vamos ver qual vai ser a reação dele. Vamos ver se ele vai entrar na tela de carregamento. Ó, vamos ver se ele vai entrar na tela de carregamento. Às vezes ele inicia direto, às vezes ele entra na tela de carregamento. Ok? Vamos verificar. Vamos ver se o nosso aparelho vai iniciar, se ele vai reiniciar, se ele vai entrar na tela de carregamento, enfim. Tá vendo? O nosso aparelho, ele não mostra carregando. Esse aparelho aqui é um aparelho crítico, né? Todos nós sabemos que é um aparelho crítico. Temos que ter cuidado aqui com o nosso diodo, aquele famoso diodo lá do backlight, que ele é muito sensível, né? Então, o que eu fiz? Eu testei outras frontais antes de partir para análise do circuito, ok? Por quê? Sigo o protocolo de manutenção. Primeira coisa a ser feita nesse aparelho aqui seria o software. Porém, existe uma questão que é muito delicada a respeito dos dados do cliente. Quando alguém me pergunta se vai perder os dados quando eu trocar a frontal, eu digo que 80% dos casos não acontece de perder os dados. Você não pode afirmar para um cliente que ele não vai perder os dados, porque quando você abre um aparelho, por mais proteção que você tenha contra a estática, pode acontecer de queimar o aparelho, pode acontecer de corromper o SO dele. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que entregar o aparelho funcionando para o cliente, correto? Se o aparelho deu entrada com sintoma, ele tem que voltar no mínimo com aquele sintoma para o cliente. Ó, não consegui resolver, a hombridade do profissional é essa. Se você não consegue fazer, se você não tem segurança para fazer um determinado procedimento, não o faça. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Então, quando eu não sei, eu procuro os amigos que têm experiência, têm mais habilidades do que eu. Então, ninguém é 100%. Alguém tem alguma deficiência em algum ponto. Então, não adianta vir aqui falar que você sabe tudo. Você não sabe tudo. Se você sabe tudo, você não tem mais espaço para mais nada. A gente morre assim, sem saber tudo. Então, quando a gente diz que não sabe, na realidade, a gente está pronto para aprender. Sempre digo isso. Vamos lá. Então, eu sei que essa frontal aqui, ela não está marcada. Display bom, touch parcial. Beleza. Eu tenho esse daqui que no ruim de tudo, se eu não tivesse mais alguma, eu iria testar. Porém, eu sei que essa frontal aqui, aconteceu um acidente comigo. Olha lá, frontal funcionando com manchas. Eu sei que essa frontal está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Vou testar essa frontal que está funcionando. Correto? Vamos lá, vamos testar essa frontal que está funcionando. Antes de eu fazer o software, eu vou testar essa frontal que está funcionando, né? Meu aparelho aqui tem que ver a condição na qual ele se encontra. Pressionar volume menos e power para forçar uma reinicialização dele. Olha o que eu falei no começo do vídeo, ó. Essa mancha preta aqui, essa mancha preta e essas manchas aqui, ó, escuras, né? Isso aqui foi acidente que aconteceu comigo, eu ocasionei isso, né? Então eu não posso entregar um aparelho assim para o cliente. Dei outra frontal para ele e retirei a bateria, ou seja, troquei a bateria no caso, né? Então aí ficou 0 a 0, menos mal, tá bom? Vamos esperar o aparelho iniciar e vamos verificar se ele tem problema no setor de backlight, se ele tem problema no setor da CPU ou qual era o problema dele. Muitas pessoas começariam a fazer o quê? Começar a perguntar em grupos, tá? Falando a respeito de grupos,
nós da King Official temos um grupo de suporte pago. Então, se você tiver interesse em participar do nosso grupo, se você está cansado de fazer perguntas e não obter respostas em vários grupos, não porque os outros grupos sejam piores ou melhores que o King Official Suporte, apenas que o King Official Suporte, como você paga, você tem uma equipe que trabalha para você. Então nós pesquisamos e orientamos você para que você possa obter êxito nas suas manutenções. Nós temos um êxito de 80% dos casos, temos 70% a 80% dos arquivos. Não resolvemos 100% dos problemas e também não temos 100% dos arquivos. Mas se você quiser fazer parte dessa equipe, entre em contato comigo. O número eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como o material de divulgação, o texto de divulgação. E aí você dá uma analisada e se você quiser saber mais a respeito disso, você entra em contato com o Fagner Freire da King Official, quem vos fala. Tá ok? Aqui percebemos que ele já mostrou o relógio, né? Já mostrou o relógio. Então, olha aí, nosso aparelho. Ao invés de sairmos tirando blindagem e sair perguntando nos grupos, temos que ter em mente o quê? A consciência de que, temos que ter a consciência de pelo menos fazer o básico. O que já foi feito no aparelho? Então, se você precisa de uma ajuda, você tem que dizer o mínimo que já foi feito. Você tem que fazer pelo menos o mínimo para que isso possa facilitar a nossa orientação para vocês. Muitas das vezes as pessoas não respondem, até porque já se torna uma coisa que é corriqueira. O aparelho entra em stand-by e quando entra em stand-by não volta. Alguma dica? Já fez o quê? Já trocou bateria? O aparelho nesse caso poderia dar um diagnóstico de bateria. Porque, né? Ele reinicia. Possa ser botão power. Então tem várias coisas aqui. Mas a gente que tem mais uma visão, poderia ser o quê? Cara, olha só, né? Quando dá aquele pulso lá do enable, ele não volta mais. Mas por que ele está reiniciando? Entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, primeira coisa que nós temos que fazer como protocolo de manutenção: aparelho entrou na nossa assistência, aparelho liga, funciona tudo. Apertei o power, botei ele em stand-by. Quando eu pressiono novamente, o aparelho não volta. Nesse caso aqui, nosso defeito era frontal. O aparelho não volta. Apertei, o aparelho não volta. Beleza, o aparelho não volta. O aparelho continua ligado. Apertei o power. O aparelho reiniciou. Apertei o power. O consumo na fonte travou. Zerou. Deu alto consumo. Então, nós temos que pelo menos passar essas informações para os futuros atendentes, né? Os receptores são as pessoas que vão ler a sua dúvida e, se tiver um tempo disponível para poder te ajudar, ela, baseada no que você falou, ela vai poder te ajudar. Então, você que quer ajuda, primeiro faça o mínimo, passe a informação para os nossos colegas, que com certeza as pessoas elas não ajudam. Por quê? Não é porque uma quer ser melhor que a outra, porque o dia a dia é corrido. Nós sabemos que o movimento está fraco em algumas assistências, as pessoas têm poucos serviços e isso daí faz com que, quando entra equipamentos, aparelhos, nós temos que trabalhar para obter êxito naquele aparelho ali. Então nós temos que estudar, nós temos que ter uma rede de contato boa para que nós possamos também perguntar. Aí que entra a King Official Suporte. King Official Suporte tá para te auxiliar. Então, no caso desse, nós te diríamos o passo a passo a ser feito, mediante a sua oração para nós. Qual seria a sua oração? A discriminação das coisas que vocês já foram feitas. Porém, nós temos internamente um protocolo de manutenção e com certeza nós chegaríamos a esse diagnóstico, tá ok? Então, antes de fazer qualquer intervenção na placa,
você tem que ter consciência, tem que ter em mente o quê? Calma, eu vou analisar, vou interpretar, vou conversar com o aparelho porque o aparelho conversa com você, certo? Põe isso na sua cabeça. O aparelho conversa com você. Você tem que saber interpretar a linguagem que ele quer passar para você, a linguagem que ele se comunica com você. Então, como nós fazemos para poder interpretar isso? Estudando, estudando e estudando. E se você quer ser realmente um técnico de celular, você tem que fazer, sabe o quê? Investir em conhecimento, em equipamento e recursos na sua bancada. E também investir numa boa rede de contatos. Investir em pessoas que somam com você. Investir com pessoas que vai fazer você somar. Investir com pessoas que querem te ajudar. Ok? E se você quiser fazer parte dessa grande família da King Oficial Suporte, é só entrar em contato comigo. Fagner Freire da King Oficial. Fiquem todos com Deus. Porque, olha só, a fé enriquece. Abraço.